Olá, caravana maravilhosa. Vamos fazer uma reflexão em Lucas 24, de 13 a 35. Eu chamo de uma caminhada com Jesus. Vamos ler o texto versículo por versículo e tentar entender. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Significa mais ou menos 11 quilômetros, uma boa caminhada, mais ou menos umas 2 horas de caminhada. Versículo 14 e 15 diz assim: Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Observe que conversavam e discutiam. Será que tinham dúvidas? E olha quem se aproximou deles. Era mais um viajante, pareceu a eles. Estavam muito envolvidos na conversa. Versículo 16 e 17. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Com certeza lhes faltava algo na revelação, mas Jesus, como bom pastor, se aproxima para ajudá-los. Sempre me surpreendo com as perguntas de Jesus, com a sua abordagem. Versículo 18 e 19. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? Jesus sempre me surpreende com as suas reações aos que lhe falam. Ele não responde, mas faz outra pergunta. É necessário saber exatamente ao que as pessoas estão se referindo antes de responder algo. Saber o que sabem e quais são as suas dúvidas. Versículo 19 até 24. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Eles tinham um vasto conhecimento de tudo o que tinha acontecido, mas havia um entendimento errado e dúvida em seus corações. Olha o que disseram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Não entenderam o propósito da vinda do Senhor. Também não estavam acreditando no que souberam das mulheres e dos apóstolos. Havia uma dúvida. Versículo 25 e 26. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Jesus começa repreendendo-os e fazendo uma pergunta sobre o Cristo. Depois, começa a ministrar a eles. Versículo 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Que tremendo cuidado dele para com os discípulos. Os ensinou discorrendo sobre tudo o que estava na Escritura a seu respeito. Foi uma longa caminhada, mas que caminhada abençoada e esclarecedora. Versículo 28 e 29. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Que atenção o Senhor lhes deu. Foi demovido de sua menção de ir adiante e fica com eles mais tempo ainda. Ele já tinha ensinado o que precisavam, mas era necessário mais que apenas o ensino, que o entendimento, que o conhecimento. Era necessário que os seus olhos se abrissem. Versículo 30 e 31.
E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Ao partir do pão, bendita ceia, que momento maravilhoso, eles o reconheceram. Era necessário que eles reconhecessem quem falava com eles. Não era só o que falava, mas quem falava. No versículo 32 está assim: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração enquanto ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha a Escritura? Que bênção quando ouvimos do próprio Senhor as suas verdades. Não tem como o coração não ser aquecido e ficar em chamas. Não tem como ficar do mesmo jeito. Também é bom demais quando podemos ser usados pelo Senhor para incendiar os corações com as suas palavras. No versículo 33 até 35 diz: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Voltaram na mesma hora, 11 quilômetros. Não podiam esperar para contar a experiência que tinham tido. Estavam com o coração ardendo. Mais uma coisa me chamou a atenção. O que sei é que não se revelou apenas aos seus apóstolos, mas aos seus discípulos, grandes ou pequenos. Paulo nos diz que apareceu para mais de 500 irmãos. Ele não faz acepção de pessoas. Que Deus nos abençoe a ouvir a Ele e ter nossos corações aquecidos e que possamos repartir com os outros o que recebemos dele e da sua palavra. Amo esta caravana maravilhosa.